Olá, queridos e queridas que participam desse culto pelo Facebook. Vocês todos são bem-vindos em nome de Jesus e vocês têm esses 10 minutos para cumprimentarem uns aos outros, terem comunhão, a fim de que 10h30 nós comecemos o nosso culto. Então, daqui a alguns minutos nós vamos começar a adorar a Deus. Prepare o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Estamos no mês da família e vamos interceder fortemente pela tua família nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Não dá pra ver? Era pra dar assim, ó. Isabel. Não, só 10h30. Agora é hora de Confraternicer. Agora é hora de
Bom dia, agora no microfone. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus seja sobre a vida de cada um. O Senhor está nesse lugar. Saudamos aqueles nossos irmãos que nos acompanham pela rede social Facebook. Esse mês, esse primeiro domingo, é um domingo especial, porque é um domingo onde a gente volta o nosso olhar de uma maneira mais específica para a família. Nós oramos pela família, nós falamos sobre família, nós levamos as pessoas a olharem para a sua própria família e ver como vai as suas relações familiares. E durante todo o mês de maio nós vamos falar sobre família, vamos levantar questões sobre a família. Hoje nós vamos estar falando sobre redescobrir os laços familiares. Vamos falar de como a experiência de algumas famílias tem sido. E isso tudo vai nos levar a pensar na nossa família. E eu gostaria que você pensasse na sua família com carinho. Que você amasse a sua família. Vamos amar a nossa família. Às vezes a família é complicada. Às vezes existem animosidades na família. Nem todo mundo gosta de paz. Tem gente que reclama o tempo inteiro. Tem gente que só sabe ver erro na família. Tem gente que não está disposto a ajudar, mas está disposto a apontar erro. Está sujo aqui. Aquilo ali está errado. E não sei o que, e assim por diante. Mas nós precisamos amar a nossa família e orar por ela, e lutar por ela, mesmo que ela não queira. Ela não precisa ser uma boa família, ela não precisa ser uma família unida, para que nós estejamos pelejando e intercedendo pela nossa família. Então eu desafio você, a partir de hoje, reservar um tempo de oração pela sua família todos os dias. E é bom que você marque uma hora. Então, marca uma hora, meio-dia, 2 horas, 6 horas, 10 horas da noite, 10 da manhã. Marca uma hora e todo dia naquela hora você, Senhor, eu estou aqui para apresentar a minha família, para pedir que a minha família seja tocada pelo Senhor, para pedir que haja amor na minha família, que haja mais união na minha família, e você vai saber o que pedir pela sua família. Ok? Eu desafio você para que nós tenhamos 30 dias de oração. Estamos no dia 2, o mês de maio tem 31 dias. Então, de hoje em diante, 30 dias de oração pela família, todos os dias, num determinado horário. Ore pela sua família, guarde a sua família, proteja com oração, com intercessão a sua família. Vamos adorar a Deus, e eu peço que vocês fiquem de pé nessa hora. Hino de número 395, Amor no Lar. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as suas alegrias,
cântico traduz o nosso contexto, o amor dá sentido à vida, o amor dá sentido a tudo. Mas o amor esfria. O amor precisa ser cultivado. O amor precisa ser demonstrado, porque o amor é prático. Quando diz aqui a quinta estrofe, se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. Se tem uma coisa que nós temos visto no mundo que a gente vive, é exatamente a pobreza. Infelizmente, economicamente falando, nós estamos falidos como país. Acho engraçado as pessoas irem para a rua pedindo um auxílio emergencial mais caro, de R$600. Irmãos, um país que aguente. Nós temos muitos necessitados. E eu acredito que o governo está fazendo o que pode com responsabilidade. Então, além da questão dura da saúde pública, além da questão dura de muitas pessoas sendo contaminadas com este vírus, muitas pessoas morrendo, famílias têm perdido 4, 5 membros para essa doença. Você já imaginou? Chorar uma perda é complicado. Imagina chorar 5 perdas. É o caso da família Machado, uma família presbiteriana lá de Nova Iguaçu e Nilópolis. O pastor morreu o irmão, morreu a cunhada, morreu, vai morrendo. Já são 5 perdas. Não é fácil. O tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil, muito complicado. Agora, tempos difíceis, nós só sobrevivemos e nos mantemos de pé nesse tempo pela fé em Cristo Jesus. É só pela fé. É a fé em Cristo que nos faz ter coragem de levantar todos os dias, esperança de prosseguir todos os dias. E eu quero desafiar você a crer, a se aproximar de Deus, a orar mais, a ler mais a Escritura, a estar mais na casa de Deus, porque nós estamos num tempo difícil, e tempo difícil é vencido pela fé, porque o Senhor estende a sua mão para aqueles que o buscam. O Senhor protege aqueles que o buscam. O Senhor guarda aqueles que o buscam. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. Aproxime a sua família de Deus. Coloque a sua família no altar. Pare de reclamar da sua família e realmente ore e interceda por ela. Vamos começar agora. Feche os seus olhos. Acompanhe conosco. Você que está participando desse culto pela rede social, curva a sua fronte. Vamos consagrar a nossa família ao Senhor nesse momento. Querido Deus, o Senhor é aquele que instituiu a família. O Senhor criou homem e mulher. O Senhor permitiu que eles se unissem, se apaixonassem, ó Deus querido, caminhassem juntos, formassem uma família, ó Deus querido, e hoje nós vemos a família que o Senhor criou duramente atacada, ó Deus querido, por tantas coisas, seja pela pobreza, seja pela enfermidade, seja, ó Deus querido, pelo desentendimento, pela intolerância, seja pela falta de amor. Tudo isso tem atacado a família. E nós, ó Deus querido, humildemente, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, sabendo que o Senhor é o Criador da família, o Senhor não criou a família para que ela se desintegrasse, o Senhor criou a família para que ela fosse um núcleo duro, um núcleo forte, baseado no amor, baseado na união, no cuidado, no respeito mútuo, ó Deus querido. E nós pedimos pelas famílias, ó Deus, da tua casa, pelas famílias da igreja, pelas famílias, ó Deus, dos irmãos que participam desse culto através da rede social Facebook. Ó Deus querido, pedimos que tu estendas a tua mão, ó Deus querido, sobre as famílias, e que o Senhor faça milagres, ó Deus, na família, ó Deus querido, durante esse mês. Nós vamos clamar a ti, nós vamos bater na porta do céu, nós vamos buscar a tua presença e colocar, ó Deus, a nossa família nas tuas mãos. E nós pedimos, ó Deus, por favor, ó Deus querido, promove, ó Deus, a união na família, restaura a união na família.
Algumas famílias estão brigadas. Ó Deus, restaura a união das famílias, restaura o amor das famílias. A vida é tão curta para que a gente, ó Deus querido, perca tempo, ó Deus, com mimimis, ó Deus querido, e afaste de nós a nossa família. Ó Deus amado, que nós possamos nos voltar, ó Deus, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para, ó Deus, as cunhadas, os sobrinhos, ó Deus querido, os genros, ó Deus, as noras, ó Deus querido, que haja uma união na família, ó Deus querido, nas famílias desta igreja, ó Deus querido, pelas quais intercedemos especificamente agora. Que haja saúde na nossa família, que haja, ó Deus querido, preservação, ó Deus, da vida na nossa família, que haja amor, ó Deus, que haja socorro mútuo, ó Deus querido, que a gente possa estender a mão, ó Deus, primeiro para os nossos familiares. Não adianta estender a mão para os de fora, quando os nossos familiares estão precisando e nós fechamos o coração para eles. Primeiro a gente precisa ser cristão dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E nós pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos que as nossas famílias se voltem para ti. Pedimos que os pais consagrem os seus filhos no teu altar. Que os pais ensinem os seus filhos a sua palavra. Ó Deus amado, nesse mês da família, nós te pedimos, ó Deus, faz milagres na nossa família, por favor. Nós te suplicamos, cura a família, ó Deus querido, física e emocionalmente. Aproxima, ó Deus, os familiares do Senhor. Que cada familiar, ó Deus, venha a ter consciência. Tempos difíceis são vencidos sob a bênção de Deus. Tempos difíceis são vencidos pela fé no Senhor Jesus. E que cada um se aproxime, que cada um, ó Deus, coloque a sua família no teu altar. Por favor, ó Deus, essa é a nossa oração, de todo o nosso coração. Adoramos a Ti, ó Deus, em espírito e em verdade, tributamos a Ti a honra, a glória que são devidas ao Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, queridos, o cântico espiritual Corpo e Família. Vamos adorar a Deus com esse cântico. Coração regenerado.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos fazer a leitura bíblica. Nossa irmã Renata vai nos dirigir nessa leitura. Bom dia, irmãos. Que saudade de vê-los, que vontade de abraçá-los, que nós possamos estar respeitando as regras que precisam ser respeitadas para tão logo, em nome de Jesus, estarmos todos aqui em união, fazer nosso almoço da travessinha, que já estou sentindo saudade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 37, e vamos ler os versículos de 5 a 36. Gênesis, capítulo 37, os versículos de 5 a 36. Eu vou ler para os irmãos que acompanham a leitura. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos por isso. O odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavam os feixes do campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o odiavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o lançaram, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes.
E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e a molharam em sangue. E enviaram a túnica atalar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Muito bem. Nós vimos aí, resumida a história de José. Nesse momento, queridos, nós vamos fazer a dedicação. Vocês podem sentar, estão em pé há muito tempo. Nós vamos fazer a dedicação, ofertas, alimentos, e vamos fazer isso cantando, né? O cântico espiritual Te Agradeço. É um momento de gratidão pela família. Eu quero dizer a vocês que nós estamos precisando de alimentos não perecíveis, nós estamos precisando de fraldas geriátricas GG. Se você puder nos ajudar durante a semana, na quarta-feira eu estou aqui e na quinta-feira eu estou aqui. Na quarta-feira eu estou pela manhã e na quinta-feira eu estou à tarde e parte da noite. Se você puder nos ajudar com alimentos e fraldas geriátricas tamanho GG, eu te agradeço. E se alguém tiver um tênis número 42 que possa doar em casa, é incomum, né? Geralmente as pessoas têm 40, 39, 41, mas 42 é atípico, né? Mas se você tiver que possa doar, tem pessoas precisando. Também precisamos de doação de roupas masculinas. Nós temos roupas femininas aí, mas masculinas não temos bermuda, não temos calça, chegou hoje até 2 camisas masculinas, mas não temos roupas masculinas. Se você tiver roupas lá masculinas que já não use mais, que estejam em bom estado, e repare, precisa estar em bom estado. Não vá doar roupas que estão rasgadas ou impróprias para uso, de alguma forma. Nós também estamos precisando disso. Estamos vivendo um tempo atípico, de muita dificuldade. Então, a gente precisa realmente da ajuda de todos do corpo de Cristo. Você que não está aqui presente no culto, está participando pela rede social Facebook, esse momento é um momento de contribuição, de dízimos e de ofertas. E eu quero lembrar que você pode fazer a sua contribuição através do Pix da igreja, ipbosquedafreguesia@gmail.com. Eu vou repetir: ipbosquedafreguesia, tudo junto, @gmail.com. O Pix é rápido, pode fazer a qualquer dia da semana e é realmente muito facilitado, né? Então vamos agradecer a Deus pela nossa família, vamos cantar o cântico Te Agradeço, vamos ficar de pé novamente e vamos trazer diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Tudo que vais fazer.
Bom dia, irmãos. Bom dia, família. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, estamos aqui para casa. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai querido. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando também o nosso dízimo, nossa oferta. Continue, Senhor, nos abençoando a cada dia, Pai. Continue conosco, Senhor, para todos sempre, Pai. Que hoje, Senhor, no dia da família, comemoramos e possamos estar juntos com a nossa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos que nos guarde o livro de todo mal. Desde já é para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. A igreja pode sentar. Peço que você continue com a sua Bíblia aberta em Gênesis 37. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. E repare, eu vou ler e depois eu vou pedir para vocês lerem para mim, ok? Gênesis 37, de 1 a 4. Todos estão com a Bíblia aberta, preparados? Muito bem. Eu vou ler primeiro, sozinho, e depois vocês vão ler para mim, ok? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história da família de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Leiam para mim, todos juntos? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Amém. Que Deus aplique a sua palavra, que é abençoada e poderosa, no nosso coração. Curva a sua fronte. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração. Não queremos ouvir homens, não queremos ouvir palavras rebuscadas e eruditas, queremos ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, que é boa semente, que é semente perfeita, que é semente excelente. Ó Deus, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra nessa hora, que a Tua palavra, ó Deus querido, faça poderosa transformação na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa versão, a nossa versão atualizada, que usamos aqui na igreja, na Bíblia, ela diz assim no verso 2: esta é a história de Jacó. A nova versão internacional, a NVI,
ela diz assim: esta é a história da família de Jacó. É uma tradução melhor, porque quando nós vemos os versos seguintes, nós vemos que o texto fala não de Jacó, mas da sua família, dos seus 12 filhos, né? De José e os outros 11 filhos. Jacó teve 12 filhos. Então você percebe que seria uma frase mais adequada no início do verso 2: esta é a história da família de Jacó, como a nova versão internacional traz, né? E eu quero perguntar para você, qual é a história da sua família? Ontem eu fiz um casamento, aí vocês vão ficar: pastor, se ajuntou com multidão? Não. O casamento foi em casa, foram com 10 pessoas da família, e a menina é minha prima. E eu já havia casado a irmã dela há 4 anos atrás, né? Celebrei o casamento dela também. E quando eu vou fazer um casamento, eu começo a conversar com o casal e quero saber como é que eles se encontraram, né? No meio de 7 bilhões e meio de pessoas, como você conseguiu escolher esse rapaz? E esse rapaz conseguiu escolher você, né? No meio de tanta gente que a gente conhece, né? A gente vai conhecendo gente no colégio, no ensino médio, né? Depois no ensino superior e depois no trabalho, nas relações laborais e etc. E as pessoas vão se conhecendo, vão se encontrando e vão se identificando e sentem que precisam fazer algo mais sério sobre suas vidas e vão se comprometendo, se entrelaçando, e então querem se casar e assim por diante. E eu pergunto para você, qual é a sua história? Qual é a história da sua família? Qual é a história da família que você está formando ou já formou, né? E eu gostaria que a sua mente meditasse sobre isso nos próximos minutos. Antes da pandemia, a sociedade andava muito acelerada, sem tempo para Deus, sem tempo para a família, sem tempo para os filhos, sem tempo sequer para cuidar da própria saúde. Vivíamos estressados e correndo de um lado para o outro. Então, no fim de 2019, ouvimos falar de um vírus que estava afetando a China, lá do outro lado do mundo, em relação a nós. Parecia muito distante de nós e pouco provável que chegasse até a nossa terra. No princípio de 2020, chegou à Europa, em janeiro, e através do carnaval em fevereiro, chegou no Brasil. Isso são dados oficiais. A Covid chegou para ficar em fevereiro, através do carnaval, trazida de fora. Ok? O vírus não brota na Terra, né? O vírus é transmitido. E da China, ele passou para a Europa, Estados Unidos e Brasil no carnaval. Especificamente no nosso país, durante o período de carnaval de 2020. E a Covid mudou toda a nossa rotina, toda a nossa realidade. Eu conversei com um pai e ele falou para mim o seguinte: pastor, eu tinha um sentimento de culpa muito grande, porque o tempo estava passando muito rápido, meus filhos estavam crescendo e eu não estava acompanhando o crescimento deles, porque saía de casa às 7 da manhã e chegava em casa às 10 da noite, cansado, os meus filhos já estavam dormindo, e eu sentia uma culpa muito grande e muita falta de fazer parte da caminhada deles e etc. E aí veio essa pandemia, e ela veio só piorando. E no meio do ano passado, a empresa então parou e nós começamos a trabalhar de casa, no chamado home office, né? E aí eu me vi numa nova realidade, convivendo
24 horas com os meus filhos e com a minha esposa, coisa que eu não estava acostumado. A minha rotina mudou de um dia para o outro. E eu fiquei assim meio perdido, meio sem saber o que fazer com todo aquele tempo que eu tinha com os meus filhos e a minha esposa e com toda aquela mentalidade de culpa que eu tinha por não ter tempo para eles. E agora o que eu vou fazer com tanto tempo, né? Convivendo tanto tempo. Então, essa enfermidade, ela é sem dúvida negativa, ruim, alguma coisa do inferno que tem ceifado vidas, que tem feito gente sofrer horrores. Eu não posso nem assim expressar quanta coisa ruim esta pandemia trouxe. E não tenho dúvida, ela trouxe mesmo muita tristeza, muita dificuldade para muita gente. Mas ela nos desacelerou. Ela parou. Nós não tínhamos tempo de raciocinar, um compromisso em cima do outro, uma preocupação em cima da outra. E de repente, nós nos vimos presos em casa com a família. E aí eu pergunto para você, né, como tem sido a sua história antes e depois dessa tragédia que é a pandemia? Como tem sido a sua história em família? Crianças não indo para o colégio, pais precisando trabalhar em casa e ter horário para trabalhar em casa, crianças sem poder brincar com os amiguinhos lá embaixo no hall do prédio ou na vizinhança da casa, e crianças cheias de energia, presas dentro de casa. As mães tiveram que se superar na criatividade para poder entreter as crianças sem colocá-las em risco. As aulas online, alguns gostaram, a maioria rejeitou e se distrai e não consegue se concentrar, e aí a gente vai vendo as lutas. O trabalho ficou pior, porque em casa você recebe mensagens de WhatsApp, e-mails e ligações dentro e fora do horário de trabalho. E você acaba trabalhando muito mais do que presencialmente. E assim vai. Eu conversando com o meu primo ontem, perguntei para ele, né, como é que ele estava lidando com isso. Ele falou duas coisas que me chamou a atenção. Ele falou, olha só, quando me mandam mensagens ou correspondências no sábado e no domingo, eu não abro. Sábado e domingo é meu, da minha família, e eu não vou comprometer isso no trabalho. Durante a semana eu até trabalho até mais tarde, etc. E respondo algumas coisas urgentes e tal, mas preciso disciplinar as pessoas que sábado e domingo é o tempo da minha vida. O Shabat é o descanso, o sábado é o descanso, né? E eu não vou me comprometer com isso. A outra coisa que ele falou é o seguinte: ele manifestou uma preocupação. Ele trabalha na Petrobras e ele está em home office muito tempo. E nesse período de home office, a esposa pegou Covid. Da Covid, ela descobriu que tinha uma doença por causa da Covid, né? Porque foi para o hospital fazer exames e descobriu outras coisas. E ele falou da coisa positiva de estar em casa com ela, né? Fazendo companhia, enfrentando as coisas e etc. Mas o presidente da Petrobras mudou, como todos sabem, né? A mídia só falava disso há um tempo atrás. E com a nova presidência, estão chamando os funcionários para trabalharem presencialmente novamente. E ele falou: César, eu estou acomodado. Eu estou acomodado em casa. É bom estar em casa, é bom estar com a minha família. E eu fico pensando como é que vai ser essa readaptação depois de quase um ano trabalhando em casa.
E são coisas que me chamaram a atenção, porque são coisas que acontecem conosco. Esse mantra, fique em casa, ele gera uma acomodação na gente, né? Não é só nele. Então, preste atenção. Nós estamos vendo a história de uma família, a história da família de Jacó. E se você parar para perceber, as famílias dos grandes líderes da igreja, dos grandes líderes da Bíblia, digo, né? Não são exatamente boas histórias. Vocês ouvem falar dos filhos de Moisés, por exemplo? Não ouvem. Geralmente o filho substitui o pai na liderança, mas os filhos de Moisés não substituíram Moisés. Quem substituiu Moisés foi o filho espiritual, que era Josué, que desde moço seguia Moisés. Para onde Moisés ia, Josué ia. Moisés ia para a tenda, ouvia a voz de Deus, Josué sentava na porta da tenda. E quando Moisés envelheceu e que Deus disse, olha, você vai morrer, e quem vai te substituir é esse menino que vive seguindo você, é Josué. Mas os filhos de Moisés você não ouve falar nada. Olha para os filhos de Davi. Aminon, uma paixão absurda pela sua meia-irmã Tamar, a estuprou. Absalão, irmão de Tamar, guardou um ódio por Aminon e 2 anos depois matou Aminon. E aí então Absalão fugiu de Jerusalém e foi para terras estrangeiras. Quando Davi permitiu a volta de Absalão 3 anos depois, Absalão quer falar com Davi. Quer falar com o pai, ele não quer falar com o rei, ele quer falar com o pai. Mas Davi não recebe Absalão. Aí Absalão faz o quê? Acorda cedo, todos os dias, vai para a porta da cidade e todas aquelas pessoas que precisavam de resolver um problema, ele as ouvia e dizia para elas o seguinte: olha, a sua causa é justa, e se eu fosse rei em Israel, eu resolveria a sua causa, mas infelizmente nós não temos quem resolva a sua causa nesse momento. E Absalão fez isso por alguns anos, e depois tomou o reino de Davi, e foi morto pelo general de Davi, apesar de Davi ter ordenado não façam mal ao menino. E Davi teve que deixar Jerusalém com toda a sua corte, porque não soube ser pai. Ele não soube ser pai de Absalão. Quando Aminon fez aquela desgraça com Tamar, Davi não fez nada, não chamou a atenção de Aminon, não o repreendeu, não mostrou para ele o seu erro, não procurou ouvir Absalão, que se sentiu ofendido por Aminon ter feito aquela violência com a sua irmã. Ele simplesmente não dialogou com a sua família, não resolveu os problemas, não disciplinou os seus filhos. Então, quando você percebe, a família dos grandes líderes da Bíblia não foram boas famílias. Eles foram excelentes sacerdotes, reis. Acontece também com Samuel. Por que o povo pede um rei logo quando Samuel envelhece? Os anciãos de Israel disseram para Samuel: teus filhos não andam nos teus caminhos. Nós queremos um rei, não vamos ficar no vácuo novamente. Entendeu? E aí eu pergunto para você, como é que vão os seus filhos? Você sabe o que os seus filhos pensam? Você dialoga com seus filhos? Você sabe o que eles estão fazendo? Você sabe as crises que eles estão enfrentando? Você é um pai presente, uma mãe presente? A gente precisa perceber isso, irmãos. As coisas não acontecem automaticamente. Leiam Deuteronômio capítulo 6. Os pais têm de ensinar aos seus filhos. Os pais têm de conversar com os seus filhos. Sente e converse com os seus filhos. Ah, pastor, mas meu filho já tem 40 anos. Sente e converse com ele. É filho. Até morrer é filho. E deve respeito a você e tem que ouvir as suas orientações. E você é uma pessoa mais vivida e mais sábia para orientar os seus filhos. Mas a gente deixa as coisas acontecerem. A gente deixa a vaca ir para o brejo e depois lamenta, porque a vaca não pode mais sair do brejo
acontecimentos. Então preste atenção. Preste atenção nisso. Estamos vendo a história de uma família. Olha aí o verso 1. Jacó habitou nas peregrinações, nas terras da peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história da família de Jacó. E, nesse versículo 2, ele me chama a atenção que ele enfatiza, ele fala por 2 vezes que José era novo. Primeiro ele diz a idade de José, 17 anos. Não tinha ainda maioridade. Depois ele diz que José era muito novo, nesse mesmo versículo. Os irmãos de José eram filhos mais velhos, eram filhos que tinham entre 25 e 40 anos. E José era um menino de 17 anos, ainda adolescente. A diferença que tinha de José para os seus irmãos é mais ou menos como a diferença que eu tenho lá em casa. Eu sou o temporão, sou o mais novo, mais bonito, aparento ser o mais velho, porque puxei a família do meu pai, todo branco, já cedo, né? Se vocês olharem os meus irmãos, tem poucos cabelos brancos, né? Os cabelos pretos prevalecem e eles não pintam nada. Aí então, quando a gente se junta, eu sou o mais bonito, mas pareço o mais velho ao invés do mais novo, por causa dessa herança por parte aí da família do meu pai. Na família do meu pai tem gente com 20 anos com cabelo branco. Você já reparou isso? Nunca tinha visto isso. Mas então, eu não cresci junto dos meus irmãos, porque os meus irmãos eram mais velhos do que eu. Os interesses deles não eram os meus. E eles cresceram juntos, saíam juntos, trabalhavam juntos, faziam as coisas juntos. Eu fui carreira solo, porque nasci bem depois deles. Mais ou menos assim foi José. Nasceu bem depois dos seus irmãos. Então os seus irmãos viviam juntos, né? Rúben, Simeão, Levi, todos juntos. Mas José era um garoto. E a outra diferença que tem de José para os seus irmãos é que José era um homem íntegro. José era um homem íntegro. José não mentia para o seu pai. José era obediente e respeitava as determinações de Jacó. Reparem no texto devocional que nós lemos, Jacó manda José atrás dos seus irmãos. Aí o que José diz? Eis-me aqui, estou pronto para obedecer a tua ordem. José era um cara obediente. Juntando-se aos seus irmãos, ele via que os seus irmãos eram desobedientes, eram desonestos, mentiam para o pai, cometiam várias transgressões. José era imaturo. E aí o que José fazia? Levava todas as coisas ruins que seus irmãos faziam, que não eram poucas coisas, e falava para o seu pai. E o pai, obviamente, repreendia a Rúben, que era o mais velho, que era o responsável, né? E os demais irmãos, né? Nessa ordem, Rúben, Simeão e Levi eram os mais velhos, que eram responsáveis. E os seus irmãos ficavam com muita raiva, porque não podiam fazer nada, porque José ia lá e falava para o seu pai. E a segunda coisa que aborrecia muito os irmãos de José é que José tinha sonhos. Os sonhos na terra de Israel, nesta época, no princípio, em Gênesis, eles eram tidos invariavelmente como a voz de Deus falando ao coração das pessoas. Hoje a gente sabe que sonhos podem ser produzidos por muitas coisas, né? Os especialistas dizem que nós sonhamos todas as noites, invariavelmente. Lembramos às vezes de alguns sonhos que temos.
Às vezes lembramos de todo sonho, às vezes lembramos de parte deles, e às vezes lembramos de coisas picadas sem nexo, sem sentido, e você acorda, pô, fulano entrou no meu sonho, aí depois saiu, aí depois eu estava em outro lugar, não entendi nada. Hoje é assim. Mas nessa época aqui, quem tinha um sonho era a voz de Deus. E aí então José tem dois sonhos. Um sonho, ele está com os seus irmãos, né? E ele se levanta e os seus irmãos se curvam perante ele. O outro sonho é pior. O sol, a lua e 11 estrelas se curvam perante José. Isso tudo era verdade. Deus ia fazer isso na vida de José. E a gente vê isso acontecer mais tarde, né, quando José é elevado a segundo homem no Egito e etc. Mas a falta de maturidade de José leva José a compartilhar esses sonhos com seus irmãos e família. E esses sonhos passam, né, uma presunção da parte de José de que ele lideraria a família, inclusive os pais. Os irmãos não entendiam isso, o pai não entendia isso, mas o pai ponderava nessas coisas, porque desde o princípio, Jacó via algo diferente em José. Jacó conhecia os seus filhos, mas José era o filho fora da curva. José era temente a Deus, José era honesto, José era verdadeiro. E os filhos, os outros 11 filhos, todos eram mentirosos, desonestos, faziam o que o pai não orientava e etc. Então, os olhos de Jacó estavam sobre José, porque ele via alguma coisa diferente desde o nascimento desse filho. Esse filho era muito especial para Jacó, porque a mulher que ele amava, né, Raquel, ela não podia ter filhos por muito tempo. Só depois, bem depois, que Deus concedeu a ela a capacidade de ter filhos, e teve José, o primogênito de Raquel, e teve Benjamim, e esse parto de Benjamim ela morreu. Aí então fez com que Jacó ficasse mais apaixonado pelo primogênito da filha, da esposa Raquel, que ele amava. E os irmãos de José perceberam, os filhos percebem, nosso pai só tem olhos para esse sonhador. Nós não temos nenhuma chance. Ainda que tentemos agradar o nosso pai, ele só tem olhos para José. E então nós vemos que Jacó tinha uma predileção por José, e isso era visto de forma muito clara pelos seus irmãos. Jacó dava um tratamento a José de filho primogênito, e filho primogênito era Rúben, não era Jacó. Rúben foi o primeiro filho de Jacó, mas o tratamento que deveria ser dado a Rúben, ele dava a José. E aí os seus irmãos, os irmãos de José, odiavam José por essa situação, por essas duas situações. Primeiro, porque o pai tinha predileção por ele. Segundo, porque José tinha muitos sonhos, e em todos os sonhos José estava de pé e o resto de joelhos diante dele. Os sonhos de José eram sonhos proféticos, e diziam que José ia governar sobre os irmãos, e que ia governar sobre grande parte da terra, quando estivesse no Egito. Mas Jacó poderia ter conversado com seus filhos, e explicado para os seus 11 filhos, o que ele via em José, por que ele tratava José com deferência. Jacó poderia ter conversado com os seus outros filhos, dizendo: olha, Deus tem um plano na vida desse moço, e por isso eu tenho uma predileção por ele, mas não significa que eu não ame vocês, vocês também são importantes. Mas Jacó
não dialogou com seus filhos, não conversou. Então, nós estamos diante de uma história familiar com 3 problemas que acontecem hoje. Primeiro, a imaturidade de José, que levava todas as coisas ruins a seu pai que os seus irmãos faziam. José poderia conversar com seus irmãos: não façam isso, porque se vocês fizerem, eu vou ser obrigado a falar com o pai. Ele poderia ter arranjado uma outra maneira de fazer as coisas, mas José era um garoto ainda, não tinha maturidade. Jacó, por sua vez, era maduro, mas não soube amar todos os filhos e teve predileção por um. Queridos, nada justifica que pai e mãe amem mais um filho do que o outro. Isso pode acontecer? Pode, mas existem formas de você atenuar, de você amenizar. Todos os filhos são importantes. Alguns se identificam mais conosco. Eu ouvi isso de uma mãe: ah, pastor, eu gosto mais dele porque ele está mais junto de mim, ele é carinhoso, ele é isso, ele é aquilo. O outro não. Eu falei: pois é, o outro tem outro jeito, e você, como mãe, tem que saber aproximar o outro com o jeito dele de você. Os pais têm maturidade, eles precisam ter sabedoria para pastorear a sua família. E então, as atitudes de Jacó, principalmente, elas geram ódio em família. Quantas atitudes nossas, quantas palavras nossas colocam os nossos filhos um contra o outro? Quantas palavras nossas e atitudes nossas colocam os nossos filhos contra nós, entristecidos, frustrados? Quantos filhos querem agradar os seus pais e não conseguem? Os pais não elogiam seus filhos. O filho se esforçou, tirou 9,5 na prova. Aí vai falar com o pai toda alegre. Aí o pai dizia: não é 10, vale nada, você chegou em segundo lugar. Dá para entender? Nós precisamos incentivar os nossos filhos. Nós precisamos realçar os pontos fortes deles. Mas existem pais que só sabem realçar os pontos ruins dos filhos. Você é isso, você não presta. Eu ouvi isso, irmãos. E eu mereci. Porque, ao contrário dos meus irmãos que eram muito estudiosos, eu não era estudioso, eu era preguiçoso. Eu tirava notas ruins. E por desleixo mesmo, não era porque eu não sabia. Eu simplesmente não ligava, não me preocupava, queria ficar na rua o tempo inteiro. E ficava em recuperação em muitas matérias. Passava em tudo, nunca repeti de ano. Mas era pura preguiça, porque quando a coisa apertava, eu mostrava que sabia. Eu era muito complicado na matéria de português. Escrevia mal, escrevia errado, falava errado, era repreendido pelos meus irmãos, que eram todos alunos nota 10 na escola. E eu ouvia que eu não ia dar em nada, que eu era burro, que eu era isso, que eu era aquilo. Até que Deus me alcançou e me mostrou que a coisa não era assim. Que eu era um filho escolhido dele, que eu precisava me ajustar. E eu entendi a mensagem de amor do Senhor e me ajustei. Tenho tentado me ajustar até hoje. Mas olhe para os seus filhos, sobrinhos e netos e procure despertar neles a vocação que eles têm. Porque os mais velhos, os mais experientes, conseguem enxergar melhor. Sabem que o seu filho, seu neto, seu sobrinho tem uma vocação, tem uma direção para aquela coisa. Eles não percebem ainda, mas cabe a nós incentivá-los, cabe a nós apontar o caminho para eles. Mas infelizmente Jacó não soube fazer isso com seus filhos, com seus 11 filhos. E acabou colocando na sua casa um ódio tão grande que quando Jacó envia a Siquém, José,
aos seus outros filhos, que eles estavam em Dotã. Aí José vai para Dotã. Então, quando José vinha ao longe, eles reconheceram: ah, lá vem o sonhador. É hoje que a gente vai resolver esse problema. Vamos matar esse menino. Irmãos, que tipo de ódio é esse? Que leva irmãos a tramarem, formarem uma quadrilha para matarem o seu irmão mais novo. Que ódio é esse? Você vê o que palavras e falta de atitudes podem promover em família. Família para se proteger, família para se amar, família para estender a mão aos seus membros, família é para acolher, família para incentivar, família para chorar junto, família para enfrentar os inimigos junto. Família é o nosso porto seguro, é o nosso forte, não é uma quadrilha que arma uma mentira para nos matar. Mas isso está aqui na história da família de Jacó. E aí eu volto a te perguntar: qual é a história da sua família? Então, queridos, o ódio dos irmãos contra José era tão grande, tão estabelecido no coração deles, que eles não tinham diálogo com José. O texto diz que eles não podiam falar pacificamente, não tinha uma palavra de carinho, não tinha uma palavra de amor. Era José, pau nele. Era José, desprezo para ele. Não podiam falar pacificamente. Jacó não podia ter tamanha predileção explícita por José. Ele devia conversar com seus outros filhos mais velhos e dizer para eles que José ainda era moço, era o filho da mulher que teve muitas dificuldades para ter um filho, que era Raquel. Jacó tinha vários argumentos para explicar essa situação para os seus outros filhos, mas não fez. Os irmãos mais velhos de José tinham de conversar com José. Às vezes você tem um irmão mais novo tolerante, né? Alguns irmãos temporões, né? E aí a gente já cresceu, já não tem muita paciência, mas a gente tem que sentar e conversar. Tem que ter paciência entre irmãos, tem que ter compreensão, tem que ter amor, tem que reconhecer: é meu irmão, e ser meu irmão é minha responsabilidade também. Mas isso não aconteceu. O resultado disso a gente já conhece. Quando José procura seus irmãos, que haviam levado os rebanhos para pastos distantes, quando os achou, seus irmãos viram que ele vinha ao longe e decidiram pôr um fim na sua vida. Eles colocaram José na cisterna, né? Cisterna é uma coisa bem grande, que deveria estar cheia de água, mas naquele momento estava vazia, e quando jogaram José na cisterna, ele deve ter se machucado. Depois resolveram vendê-lo como escravo. Você imagina pegar um irmão seu e vender como escravo para um povo estranho? Pois é, eles fizeram isso. E depois José foi novamente vendido pelos midianitas ao general Potifar do Egito. Os irmãos, acostumados a mentir e enganar Jacó, mataram um bode, sujaram a túnica talar de mangas compridas, que era uma vestimenta real, que Jacó havia feito só para José, e mancharam o sangue do bode, rasgaram a túnica e enviaram a Jacó. Não é esta a túnica do seu filho? Reparem, eles não dizem: não é esta a túnica do nosso irmão? Ele diz: não é esta a túnica do seu filho? Olha a distância que a palavra coloca, né? E então Jacó pensou, né? José foi devorado por animais ferozes e chorou a sua morte. Essa é a história da família de Jacó. Qual é a história da sua família? E o que você pode fazer para melhorar a história da sua família? Não adianta lamentar, não adianta falar mal dos pais, não adianta falar mal da fase ruim que você viveu, não adianta. O que adianta é a gente olhar para a nossa família e o que eu posso fazer para melhorar isso?
O que eu posso fazer para mudar essa história? O que eu posso fazer para melhorar essa história? É isso que a gente precisa pensar. Precisamos redescobrir os laços de amor em família. Família cuida, disciplina, corrige, mas não deixa, não abandona, não deixa de amar, não deixa de acolher, não deixa de cuidar, não deixa de socorrer. Família paciente, família tolerante, é a família. Família incentiva os dons, família ressalta os pontos fortes, família estimula-se mutuamente, família perdoa, família caminha junto, anda a segunda milha, família se ajuda. O que é que você tem feito para mudar a história da tua família? Se você reconhece que a história da sua família não é exatamente uma história agradável, principalmente em relação a você, o que é que você faz para mudar essa história? Ouvi um artista, acho que o nome dele é Paulo Ricardo, falar na televisão, quando perguntado sobre o tempo em casa, a pandemia e etc. Ele falou duas coisas que me chamou a atenção. Ele disse assim: olha, essa pandemia me ensinou a criar novos vínculos e novos hábitos. Novos vínculos e novos hábitos. Coisas que não eram importantes, porque o vínculo é uma coisa importante. E coisas que eu não estava acostumado a fazer, que são hábitos, que se tornaram hábitos. Se volte para a sua família, ame a sua família, tenha paciência com a sua família. Ela irrita você, aí você diz: está certo, é minha família, eu vou encarar isso com alegria, eu vou encarar isso de outra forma, é a minha família. Isso me irrita, não me agrada, mas eu vou procurar ajudar para que essa situação mude. Seja parte da solução. Não vire as costas para a sua família, não abandone a sua família. Não seja duro com a sua família. Não julgue a sua família. Acolha, receba, ajude, ouça. Mas, pastor, é sempre assim. Erra sempre nessa situação. Bate sempre nessa tecla. Não muda, não se transforma. Continua ajudando, continua tendo paciência. Existem famílias divididas, existem famílias que parte delas não se falam. Procure a parte que não fala com você. Ah, mas pastor, vai bater a porta na minha cara. Que bata 10 vezes, você vai procurar 11 vezes. Irmãos, é necessário. Às vezes as pessoas ficam cegas pelo ódio, cegas pela raiva. Às vezes nós temos culpa no cartório, humilhamos, falamos coisas que magoou a outra pessoa. E aí nós queremos que a outra pessoa se reconcilie conosco, porque ela está magoada. Nós precisamos resolver isso. Então peça perdão, toque no assunto, converse sobre ele, ainda que a pessoa não queira ouvir. Uma hora vai gerar fruto. Família é uma bênção, irmãos. Às vezes uma bênção pesada, às vezes uma bênção que incomoda, importuna. Mas nós queremos essa bênção porque vem de Deus. Foi Deus que te deu. Deus te deu pai, mãe, irmãos. E você precisa ser bênção na sua casa. Você precisa ser bênção na sua família. Tem gente que é bênção em todos os lugares. É uma bênção no colégio, é uma bênção no trabalho. E é uma maldição em casa. Casa é o primeiro lugar que você precisa ser bênção. O exemplo seu, primeiro tem que ser em casa. Não é aqui fora. Nós estamos começando o mês de maio. E eu desafio você, já falei aqui, vou repetir. Para orar durante todo o mês pela sua família. O que a sua família precisa? Você sabe o que a sua família precisa. E se você não souber, peça a Deus, porque Deus mostra. Então ore todos os dias pela sua família. E primeiro, antes de orar pela sua família, ore por você. Nós precisamos orar por nós. Senhor, abre o meu coração para a minha família. Abre os meus olhos para ver o que a minha família necessita. Me ajuda, porque muita coisa que eu estou pedindo a Deus está nas minhas mãos resolver e fazer. E Deus vai falar isso com você enquanto você ora.
Você pode fazer isso. Levanta e toma essa atitude. Ouça a voz de Deus. 30 dias nós temos, do dia 2 até o dia 31. Ore pela sua família e ore pela sua vida. Aonde é que eu posso melhorar para que a minha família seja abençoada? Aonde é que eu posso ser bênção na minha casa? Aonde eu posso ser mais paciente, menos iracundo, menos gritar menos e apontar erros e apontar a minha insatisfação com a minha família, menos e apresentar mais soluções. Aonde? Então eu quero desafiar você a ser bênção na sua casa nesses 30 dias. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então? Coloca a sua família no altar agora. Pai, nós queremos pedir a Ti que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aqui presentes e todas as pessoas que estão participando desse culto através da rede social. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que cada um de nós se levante para amar a sua família. Cada um de nós se levante para tolerar mais os chatos da família. Cada um de nós se levante para ser mais pacientes com aqueles problemáticos da família, porque sempre tem. Ó Deus querido, que a gente possa se dedicar, ó Deus, possamos nos dedicar nesse mês a colocar a nossa família e a nossa vida primeiro no seu altar, para que nós sejamos bênção na nossa casa. O nosso alvo e foco nesse mês de maio é ser bênção na nossa casa. Bênção para os nossos filhos, bênção para os nossos pais, bênção para os nossos irmãos, bênção para as nossas cunhadas, bênção para os nossos tios e tias, sobrinhos e sobrinhas. Ó Deus querido, levanta, ó Deus, a nossa vida cheia do Espírito Santo, cheia de poder, cheia do amor de Deus, para ser bênção na nossa casa. Ó Deus querido, para que intercedamos pela nossa família, para que sejamos teu instrumento na nossa casa. Consagramos a nossa família a Ti nessa manhã. Consagramos a nossa família a Ti nessa manhã. E pedimos, ó Deus, o teu especial favor sobre a nossa família. Cura emocionalmente as famílias, cura a enfermidade física das famílias. Ó Deus querido, abre os olhos dos nossos familiares para que eles reconheçam Jesus como Senhor de suas vidas. Salva a nossa família. Ó Deus querido, desfaz a animosidade, desfaz a raiva, desfaz o ódio. Ó Deus querido, e enche o coração da nossa família de amor. Em nome de Jesus Cristo. Confiados em Ti, te agradecemos pela bênção e pelo milagre que o Senhor vai fazer na nossa família. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro do hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo. Eu quero pedir aos presbíteros que venham aqui à frente. Nós vamos ficar ali ao redor da mesa da Santa Ceia nesse momento. Alvo
Deus em oração, consagrando os elementos, pedindo que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave com o seu sangue, que o Senhor nos habilite a participarmos da sua mesa. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, estamos aqui para te agradecer por esse momento tão importante, que vai nos elevar a tua pessoa, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nesse momento. Nos habilita, Pai, nos habilita para que tenhamos condições de nos alimentar dessa carne e desse vinho, Senhor, simbolizados aqui em forma de pão e suco, do teu Filho Cristo Jesus. Nos torna pessoas capacitadas, Senhor, a fazer parte da tua mesa. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo dá instruções muito importantes a respeito da Santa Ceia. Ele diz que todos nós devemos participar da mesa do Senhor com dignidade. Ele diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Geralmente nós examinamos o outro, né? Nós olhamos assim, presbítero Roberto, Renata, diácono Paulo Dias, diácono Josias Silva. A gente geralmente analisa o outro, mas eu quero pedir a você que analise você mesmo, que você tenha os olhos voltados para o seu coração, para as suas atitudes. Examine-se, corrija-se e participe da Santa Ceia. A Bíblia não fala que eu devo me abster do pão e do cálice. A Bíblia fala que eu devo me examinar, me consertar e tomar no pão e beber no cálice. Se você observar o texto de 1 Coríntios 11, de 23 a 30, você vai perceber isso. Então, essa mesa, ela representa muitas coisas para nós. Nós renovamos a nossa aliança com Cristo quando tomamos do pão e bebemos do cálice. Essa mesa nos fortalece espiritualmente, algo pela fé. Aí você fala, pastor, mas eu como um pedaço de pão e um cálice de suco de uvas, como isso pode fortalecer a minha vida espiritual? Esse cálice e esse pão, eles recebem nesse momento a dignidade de exemplificar, representar, apontar para o sangue precioso de Jesus e para a sua carne, que foi partida por nós no cruz do Calvário. O pão continua pão, o cálice de suco de uvas continua suco de uvas. Não há transformação. Não cremos que esses elementos magicamente se transformem. Não cremos nisso. Há doutrinas que creem. Nós não cremos nisso. O pão continua pão, o cálice de suco de uvas continua suco de uvas. Mas eles, uma vez consagrados, eles representam o sangue e o corpo de Jesus. Participar da Santa Ceia nos alimenta espiritualmente, nos fortalece espiritualmente. A Santa Ceia é um meio de graça. Ela abre um canal de bênção sobre a nossa vida. Quando nós participamos da Santa Ceia com o coração puro, com o coração purificado pelo sangue do Cordeiro, quando nós compreendemos e discernimos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado e partido por nós, então essa mesa é uma mesa de bênção na nossa vida. Então, eu quero pedir a você que, a começar dos que estão lá fora, cada um se levante, venha aqui, tome do cálice, tome do pão, como costumeiramente fazemos, evitando aglomerações, e vamos pegando a Santa Ceia e reservamos o pão e o cálice no nosso lugar, até que todos se sirvam e nós possamos então, como corpo de Cristo, tomar do pão e beber do cálice. Então, a
A começar lá de fora, pode começar com a irmã Elisete, vindo aqui, pegando o pão e o cálice, e depois os outros, posteriormente a Ciro. E quando acabar lá, aqui e depois aqui. Cantemos o hino de número 269 desta feita, todo ele, e vamos cantá-lo até a ceia acabar. Seja bendito o seu seio, que nos fortaleceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Desde o sangue lavado e pelo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus levou Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deixe sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Sem as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
Este é o meu sangue que foi derramado por vós, no meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice. Nosso irmão presbítero Roberto vai nos elevar a Deus em oração nesse momento, antes que nós tomemos do cálice e comamos do pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. É um privilégio, Senhor, a participar dessa santa ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, essa oportunidade, nós como família, em especial a família do Bosque, Senhor, nesse momento. Muito obrigado, Senhor. E em nome desse Jesus maravilhoso, é que já te agradecemos. Tomamos do pão, levamos o cálice, como um só corpo em Cristo Jesus.
Senhor nosso Deus, te louvamos por esse tremendo meio de graça, por essa bênção poderosa que é a tua presença, meu Deus querido, na nossa vida, que marca esse momento da ministração da Santa Ceia. Nós nada somos, ó Deus, diante da presença de um Deus santo, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos lavou com o teu sangue. O Senhor, pela sua misericórdia, nos perdoou os pecados e nos habilitou para estarmos diante de ti. E essa ceia, ó Deus querido, ela preconiza o momento em que nós vamos estar diante do Senhor aí no céu, nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar à mesa com o Senhor. E essa ceia, ó Deus, é apenas uma avant-première desse momento ímpar que nós vamos viver contigo no céu. Pedimos, ó Deus, que o teu povo seja abençoado, em nome de Jesus, à medida que participa dessa mesa. Que toda sorte de bênção espiritual venha sobre o teu povo, sobre suas famílias, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, princípio e fim de todas as coisas, nosso querido Deus que morreu por nós. Te somos eternamente gratos pela salvação. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo, que você, fortalecido pelo Senhor, viva uma semana muito abençoada e consiga vencer os seus inimigos em nome de Jesus. E você que nos assiste aí pela rede social Facebook, a paz.